Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta segunda-feira, dia 7 de agosto. Nós estamos na 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus busca estar a sós com os discípulos, porém a multidão o segue. O povo necessitado provoca em Jesus uma profunda comoção que revela a misericórdia do coração de Deus. A multiplicação dos pães se refere a Jesus, a Igreja e a Eucaristia. A Jesus porque oferece o alimento ao povo, a Igreja porque representada pelos discípulos como intermediários entre Jesus e a multidão, e a Eucaristia porque serve de convite à participação no banquete do reino. Ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, nos chama a atenção, Primeiramente, a sugestão que os apóstolos dão a Jesus: despede esta multidão para que eles possam procurar algum lugar, alguma coisa, alguma forma de se alimentar. E Jesus mostra para eles, que o pastor é responsável pelas suas ovelhas. Dai-lhes vós mesmos de comer, Então, aquele que anuncia a Deus precisa cuidar de que a mensagem anunciada ela seja praticada, porque é muito fácil falar de Deus, pregar com palavras bonitas, e ao se deparar com pessoas que precisam de ajuda, com pessoas necessitadas, despedi-las para que elas mesmas resolvam seus problemas. Então isso não é atitude cristã, Isso não é uma atitude caridosa. Então, Jesus deixa claro para eles que são eles que precisam providenciar e cuidar cuidar dessas pessoas, Mas os apóstolos não estão em comunhão com Deus. E isso também fica claro quando Jesus recebe o pouco alimento que eles têm. Por que não estão em comunhão com o Senhor? Porque eles olham para aquela multidão e olham para o pouco alimento que têm. E pensam, mas o que é isso para tanta gente? Jesus novamente mostra para eles e ensina. Aqui entra um ditado muito conhecido por nós, talvez você conheça também. O pouco com Deus é muito. Então Jesus pega aquele pouco que ele tem, dá graças a Deus pelo pouco que tem e distribui. E ali, a partir daquele momento, todos se alimentam e ficam satisfeitos, Meus queridos, nós não precisamos de muito para ser feliz. O pouco dado por Deus é suficiente para nós, para sanar a nossa dificuldade, para acabar com os nossos problemas, para nos saciar.
Se vem de Deus, com a bênção de Deus, é suficiente. Portanto, não reclame, né? Quantos, e talvez você também, que muitas vezes reclama daquilo que tem, porque não é o que gostaria de ter, não é como gostaria que fosse, né? Não faça isso. Deus todos os dias providencia para nós sermos cuidados, né? Aqui esta multidão está sendo cuidada por Jesus, pelos apóstolos, sendo cuidado na questão espiritual, sendo cuidado na questão física, na providência do seu alimento. Todos os dias Deus faz a mesma coisa conosco. Deus está no controle de tudo sempre. Olhe para a sua vida, quantas vezes você tinha tão pouco e com esse tão pouco que você tinha foi suficiente para suprir as suas necessidades. Você não passou fome, conseguiu superar, vencer com o pouco que você tinha. Não é merecimento seu, não foi por causa de você, foi Deus, porque sem Deus nós não somos nada, não é? Então Jesus ensina isso para os apóstolos e para nós. Olha, pega esse pouco que você tem e dá graças a Deus. Quando nós fazemos isso, o pouco que nós temos, além de ser suficiente, ele se multiplica. Sobraram cestos ainda, né? Ele se multiplica. Então, o que nos falta é olhar para aquilo que temos e lembrar que quem providenciou para nós foi Deus. A palavra de Deus nos diz em outra passagem que em tudo nós devemos dar graças. Quando nós aprendemos isso, que é o que Jesus fazia, né? Dar graças a Deus em tudo, por todas as situações, por tudo que nós temos, o agir de Deus é tremendo, como foi. Nós estamos ouvindo esta passagem do Evangelho. Então, diante do que você está vivendo, diante do que você tem, tome isso como aprendizado, né? Nós temos que colocar sempre aquilo que nós temos, sempre quem somos para Deus. E Deus, que nos conhece, saberá como agir e providenciar da forma dele para que nós consigamos alcançar aquilo que precisamos, que não nos falte nada, né? Que Deus abençoe você, de modo especial neste dia que está começando, te dê discernimento, sabedoria em todas as situações para entender de modo especial esta mensagem deste Evangelho. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.